Opa, 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 estamos começando mais um Clube da Cozinha. Vou fazer um risoto delicioso. Tem uns convidados muito bacanas aqui, show de bola, gente premiada, que você só vai conhecer daqui a 27 segundos, que é o tempo da minha vinheta. Gente, mil perdões, eu falei que seriam só 27 segundos, foram 28. Na semana que vem eu garanto que eu corto esse segundinho para não passar de causeiro. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Vamos falar de técnica de fazer risoto. Isso é muito importante, pegar umas manhas para a gente poder fazer legal, mas a gente tem que bater um papo também, né? E saber de coisas que dão orgulho à nossa terra. E a gente está aqui com o pessoal da Remax. Sejam bem-vindos, tudo bem? Obrigado, Salvador. Obrigado pelo convite. Para a gente é um prazer enorme estar aqui, principalmente em se falando de risoto, que é o prato preferido. Com certeza, muito agradável esse momento. Boa noite, Salvador. Muito prazer o convite e muito saboroso esse risoto que nós vamos saborear aí. Epa, então. Final do dia, interessante. Falaram no meu pé de ouvido aqui que você ganhou um campeonato aí no estado do Rio. Como é que é essa história aí? Campeonato. É um resultado, né, de um trabalho. Tenho 2 anos e 3 meses na área de corretagem e por 2 anos eu tenho conquistado o primeiro lugar no estado, na equipe da Remax, no Grupo Latina, né, e em vendas, em atendimento ao cliente. É uma conquista, é muito bom. O que você fazia antes de trabalhar com corretagem? Eu sou formada em farmácia, tá? Trabalhei no Hospital da Unimed, trabalhava também com cursos e treinamentos na área de programação neurolinguística, coaching e na área de saúde também, com pós-graduação. Só que aí, na pandemia, o Odi ingressou na franquia e aí eu comecei a pegar o gosto também e saí totalmente da minha área. Você já vinha, na verdade, você já vinha um pouquinho na área de coaching, de neurolinguística, você já tinha aí a base para o trabalho que você faz hoje, né? Muita parte de relacionamento, né? Muita parte de vendas. Então, já tinha um certo caminho já para essa área, né, que eu gosto. Aí você comeu ele com farinha. Conta para a gente como é que foi isso. Então, Salvador, foi a decisão que a gente tomou sobre entrar para a franquia, adquirir a franquia. Isso aconteceu. Eu estudei a franquia durante 2 anos. Né? Fiz questão de analisar muito bem, eu sou muito criterioso nesse sentido. Eu queria algo que pudesse fazer a diferença. Né? Eu não queria ser mais um no mercado, eu queria realmente algo que pudesse trazer uma transformação dentro do mercado. E foi então que eu comecei a pesquisar sobre a Remax. Isso aconteceu, isso foi final de 2018, passou 2019, a gente estava ali num momento financeiro que não nos permitia, talvez, ingressar de imediato. E num bate-papo, num domingo de carnaval de 2000, né, com 2 amigos, a gente conversando a respeito, eu falando da franquia, e a gente tomou a decisão de adquirir a franquia aqui para Friburgo. Né? Embora que já tínhamos aqui o companheiro que já tinha aberto os caminhos da Remax em Friburgo, em 2018, e quando foi 2020, em julho, nós assinamos o contrato. Em plena pandemia, em pleno lockdown, né, a gente resolveu tirar o S da crise, né, e criar uma empresa com um objetivo de fazer uma prestação de serviço de qualidade, de excelência, e esse é o nosso grande desafio de todos os dias. E a Mônica me assistindo durante o dia, assistindo os treinamentos, porque a gente tem um foco em treinamento muito grande. Ela falou assim: eu estou gostando disso aí, eu acho que eu quero isso aí para mim também. E, felizmente, ela veio estar conosco. Bacana, bacana. Eu olhava o nome Remax, né? Associava naturalmente a questão de venda de imóveis, de corretagem de imóveis. Mas uma coisa muito impactante para mim, eu nessa área de gastronomia, eu lidei com um chefe confeiteiro uruguaio que
viveu a vida inteira na Argentina. Ele casou com uma portenha, né? E ele era o diretor de confeitaria da escola onde eu me formei. Eu não sou da área de confeitaria, eu sou da área de cozinha e panificação. E quando a Cândido Mendes abriu a escola de gastronomia no Brasil, que eu estava liderando o projeto, eu trouxe ele para trabalhar um semestre aqui com cursos de chocolateria. Ele é mestre chocolatier, faz umas esculturas de chocolate fabulosas. Ele é o número 1 da Argentina em chocolate. Aqui no Brasil a gente tem nomes como Diego Lozano, não sei elencar outros, né? O cara é muito top mesmo. Ele fez aquele museu de Niterói, em forma de disco voador, né? Ele fez todo em chocolate, o MAC, fez todo em chocolate para a inauguração da unidade de Niterói, tá muito top. E aí eu comecei a ver uns vídeos dele de dentro do carro dele. Nossa, que estranho, o que o Fabrício tá falando dentro do carro dele? Aí eu abri o áudio, resolvi abrir o áudio, né? E aí tá ele explicando assim, não, mas por que eu optei em fazer uma mudança de vida? Todo mundo me pergunta, né? Por que eu mudei de vida? E ele fala assim, primeiro porque mudar é bom, né? Mudança é uma coisa que não é uma coisa ruim, é uma coisa boa e tal. Foi por isso que eu optei em estar na Remax. Aí eu tive que voltar 2 vezes, porque aquele sotaque de Uruguai que mora na Argentina, né? Até entender que estava falando da Remax, foi na 3ª vez que opa, então é isso. Aí que eu fui perceber que não era uma empresa nacional, né? Que era uma empresa que transcendia o Brasil, né? É verdade. A Remax, ela nasceu em 1973, nós fizemos 50 anos agora, dia 31 de janeiro, em Denver, no Colorado. Os fundadores, David Liniger e Gayle Liniger, eles estão até hoje como CEO e ativos na companhia, né? A Remax ela está presente hoje em 115 países, já superou 115 países. Nós somos 142 mil corretores pelo mundo inteiro. Nós somos 9.200 lojas pelo mundo. Começamos a pandemia no Brasil com 360 unidades e hoje nós já somos 620, com o objetivo de 800 lojas até o final de 2023. E a gente vê esse crescimento e é um crescimento muito sólido, né? O que a Remax faz hoje dentro do mercado imobiliário é algo que realmente veio impactar. A gente usa muito um slogan que a marca usa, que é a evolução do mercado imobiliário. A gente não faz muita coisa diferente. O que a gente procura é fazer com muito carinho. A gente sempre diz que nós não trabalhamos com imóveis, nós trabalhamos com pessoas. O nosso objetivo principal é atender o anseio de quem precisa vender um imóvel. Porque a grande maioria das pessoas que precisam vender um imóvel, elas estão passando por algum momento nem sempre positivo. Pode ser de uma separação, uma perda familiar, um downgrade de salário, ou mesmo uma transferência. Isso tudo movimenta a vida da pessoa e faz com que ela tenha que tomar uma decisão de venda de um imóvel. E o nosso papel é fazer essa intermediação, fazer com que esse momento seja o menos traumático possível e que a gente possa transformar isso numa experiência positiva. E isso é Remax. Bacana. E está funcionando em Friburgo bem, né? Estamos muito felizes. Como eu disse para você, em 2018, os nossos colegas Leonardo, Rafael e Vinícius abriram a unidade em Friburgo. Eles, é claro que quem começa sempre enfrenta a picada mais fechada, né? E quando a gente veio, a Friburgo já conhecia um pouco de Remax e a gente pôde somar com isso. Nós, hoje, o ano de 2022 foi muito, muito importante para nós, 2021 também, mas 2022, além da Mônica ser a corretora número 1 da Remax no estado do Rio de Janeiro, nós somos a agência número 1 do estado do Rio de Janeiro. Então isso nos deixa muito felizes de saber que nós estamos realizando um bom trabalho. E outra coisa, Salvador, a importância que a gente, quando você falou da transformação de vida do teu amigo, esse é o grande objetivo do broker e franqueado, né? O meu objetivo é transformar vidas de pessoas que querem fazer uma transição de carreira, que queira se aventurar dentro de uma carreira que pode trazer resultados muito positivos, que muita gente é um bom profissional, mas às vezes não está feliz dentro daquilo que faz. E a gente tem o orgulho de dizer, nós formamos todos os 18 corretores que nós temos em casa, todos eles formados em casa. Eita, então nós. Isso aí tem sido show muito de bola, né? Então o programa ao vivo tem dessas coisas. Deixa eu pegar aqui um utensílio. Vai lá, meu amigo, vai lá. Tinha um na mão, ali já voltei, né? Mas uma curiosidade que eu queria te falar sobre o argentino. A gente sempre fala de muita crise no mercado argentino e a gente sabe que isso acontece.
Mas o mercado argentino, para o setor imobiliário, ele é pujante, né? A Argentina foi realizada, ela, em 2022, ela conquistou o primeiro lugar, a primeira região do mundo da Remax foi a Argentina em produção. Mas tem uma lógica toda, né? Um país onde você não pode guardar dinheiro, né? O investimento vai ser no imóvel. Exato, exato. Eles não ligam muito para carro, eles gostam mais de viajar, de como o transporte público funciona lá, né? Pelo menos eu morei na capital, morei em Buenos Aires, não posso falar do interior. Então, agora, quando eu lá morei, tudo era dólar, né? Imóvel só se falava em dólar, né? Não, só se vende em dólar. O imóvel na Argentina só é anunciado em dólar. E aí não tem país que vai fugir da crise se nenhum plano, nenhum presidente, nada faz o cidadão acreditar na própria moeda, né? É verdade, é Isso verdade. é um diferencial, né? Há quanto tempo a nota de R$100 vale alguma coisa no Brasil? São mais de 20 anos, né? Plano real. É verdade. Né? Eu não tinha pensado, sabe que eu Há nunca quanto fiz essa... tempo uma nota de R$100 vale no Brasil? E pega a história antes né, do Plano Real, né? Moeda não cortava 3,0 por causa da inflação, aquela coisa doida, né? Então, o Plano Real foi, de fato, uma conquista. Está certo que hoje já tem a nota de 200, mas durante muito tempo a nota de 100 foi a nota maior sem dúvida. Da nossa moeda. A nota de 200 ainda é uma nota que pouco se vê, rara, né? Pouco se vê. Mas os R$100 continua sendo R$100. E a gente que teve a oportunidade de estar na Argentina recentemente, a gente percebe o quão é importante eles terem uma moeda forte nas mãos. Sim, eles adoram o real também. Eles pagam o dobro pela cotação oficial pela tua moeda. Até o real eles adoram. Eu estive lá em 2019, eu morei lá em 2012. Em 2012, a maior nota que tinha era a nota de 100 pesos. Quando eu fui em 2019, já tinha nota de 1.000 pesos. 2.000 pesos. Então, é uma coisa absurda. Bom, vamos cozinhar? Então, no Brasil, a gente tem mania de se apropriar de algumas coisas e mudar algumas coisas, né? Uma das coisas que é sagrada no risoto é que o risoto só se faz com 3 tipos de arroz. Se a pessoa fica, fiz um risotinho de arroz parborizado. Não, você fez um arroz cremoso, não é risoto. Né? Então, a primeira regra que os italianos criaram é que o risoto se faz com 3 tipos de arroz. O arbóreo, que é o mais conhecido, o carnaroli, que é o meu predileto, os dois são bem parecidos, e o vialone nano, que também é um arroz de risoto, mas que é muito mais caro no Brasil, quase não tem, né? Então, esse tipo de arroz é um arroz de grão curto e extremamente rico em amido. Esse amido é o que vai dar a cremosidade do risoto. Por isso que arroz de risoto não se lava. Então, só 3 tipos de arroz. E você está usando qual hoje? Eu estou usando, se eu não me engano, um arbóreo. Perfeito. A diferença do que eu sinto do arbóreo para o carnaroli é que o carnaroli ele faz uma dispersão do amido durante todo o processo de cozimento. Já o arbóreo, parece que ele dá um tiro mais forte no final. Você está fazendo, e quando chega praticamente no ponto aí que você vê que o amido dá uma espalhada mais forte, né? Então, a diferença no final vai dar no mesmo resultado. Não sei, eu nunca observei essa diferença. Mas tem. Mas eu queria tirar uma dúvida sobre o final do risoto. A minha filha gosta muito de cozinhar. Né? Minha filha Ana Júlia, quando ela faz o risoto, a última vez que ela fez, no final ele secou, ele foi para a mesa já muito compactado. Qual é o segredo para evitar isso? Então, para começar, normalmente a quantidade, eu fiz essa medição antes, tá? A quantidade de arroz que você vai usar, você tem que ter mais ou menos de 4 a 6 de caldo. O caldo já tem que ficar na manga, né? E aí no final, se você vê que está compactado, adiciona mais caldo. Adiciona tá bom, filha? Vamos pegar essa dica. Né? Então, por exemplo, o arroz comum que a gente faz, que o brasileiro faz, a técnica se chama arroz pilaf. O pilaf é 2 de água para 1 de arroz. Eu já imaginava que ficou mais compactado do que colocou mais caldo. Não. Com mais caldo ele vai ficar mais soltinho, né? Tem a quantidade também de lácteo que você coloca, a quantidade de manteiga, ponto de cozimento, que às vezes
teve um cozimento menor. O italiano, ele come o arroz bem mais durinho, né? No Brasil aqui não funciona a gente fazer. Bom, então primeira etapa, o caldo já está ali, nessa proporção que eu passei para vocês. Luciana maceteou o fogão, ela faz isso direto comigo. O fogão não funcionar comigo, ó. Vocês viram antes de começar o programa que a parada estava funcionando. Tudo funcionava. Mas é o seguinte, a gente tem uma competição aqui, né? E aí, como ela não pode falar que cozinha melhor que eu, ela fica me derrubando. Vamos mudar a temp aqui, não tem problema não. O caldo já está aqui bem quentão, né? Beleza. Vamos botar bem baixinho, o máximo que eu puder. Bom, primeira etapa do risoto a gente vai fazer antes do intervalo comercial. Vamos jogar aqui um pouquinho de azeite. Essa primeira etapa, normalmente as pessoas também dão uma refogadinha numa cebola e tal. Eu optei em não usar. Eu vou fugir um pouquinho da receita clássica, mas a técnica está valendo. A primeira etapa, você joga o arroz. Esse arroz não pode ser lavado. A gente joga o arroz na gordura, né, para poder refogar, porque esse calor vai quebrar a capa externa do arroz, para o arroz soltar o amido no cozimento. Então, o primeiro impacto é para fazer isso, quebrar, em espanhol se chama nacarar, em português eu não aprendi o nome, mas a função é essa, quebrar que eu estudei na Argentina, então os termos mais técnicos eu sei em espanhol. Então, o primeiro objetivo é esse, vamos quebrar essa capa do arroz, né? Esse processo dura em torno de 1 minuto. Não é muito mais do que isso, não. Não tem mais nada. Todo o sal está no caldo. Mas aí tem que tomar cuidado, por exemplo, se você já não tiver muito tempo de praia, é melhor ter um caldo sem sal e botar o sal no risoto no final, porque aí já evaporou todo o líquido que tinha que evaporar, senão você bota antes, se prova, tá bom, mas aí a água evapora, fica salgado. A gente sempre faz no final. Bom, já está nacarado manhãs, aqui, né? já está nacarada. Vamos pegar um pouquinho do mesmo vinho que a gente está bebendo, o Cabernet, que é um vinho super saboroso, macio, uma uva bem bacana. Aqui eu já comecei a quebrar o padrão. Normalmente o risoto, vinho branco. Mas na verdade funciona bem. Às vezes eu faço com saquê, bebidas fermentadas, né? Mas eu quis trazer um sabor mais impactante, né? E aí eu coloquei o vinho tinto. Aí nesse momento agora, a gente tem que deixar o álcool evaporar. O arroz está absorvendo bastante o sabor do vinho. Quando o vinho é branco vai dar uma acidez a mais. Pode ser com Vinho que não seja suave, que não tenha açúcar. Agora a gente começa. Vamos botar aqui a primeira concha de caldo. A segunda concha de caldo. E a gente não pode parar de mexer. E nisso a gente vai para o intervalo comercial e vamos cozinhando aqui. Na volta a gente finaliza. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial.
marca do sabor, o segredo da sua receita. No intervalo comercial, tentei botar o celular para poder filmar um pouquinho aqui para postar depois, mas aí já era, voltou do comercial. Rafa, você consegue mostrar a panela aqui? Não, né? Não tem nenhuma câmera nela não, mas não tem problema não. Depois vocês vão ver empratado, não vai ter mistério nenhum em mexer arroz não. O importante no risoto é a gente estar mexendo o tempo todo, porque isso vai fazendo soltar o amido, né? O que faz o creme, a soltar a cremosidade, o amido, é você mexer o tempo todo. Então você vai jogando o caldo aos pouquinhos, para não encher a panela, não ficar um arroz perdido no universo. E a gente vai mexendo e vai adicionando o caldo, né? E aí eu faço o seguinte, a gente vai fazer um risoto hoje de shiitake, eu já estou com o shiitake cortadinho aqui. E eu vou botar... Eu amo shiitake. Hã? Amo shiitake. Shiitake é bom demais, né? É saudável, ele tem uma riqueza em proteína. Então a gente vai colocar o shiitake aqui. Eu não coloquei no início, porque o arroz ele tem um tempo de cozimento. Senão o shiitake passa, fica mole demais. O alho poró que a gente vai usar vai passar também. Então vamos lá, a gente tinha colocado 2 conchas. Vamos colocar mais 2, trabalhando de 2 em 2. Vou até desligar o fogo do caldo, eu não preciso que ele esteja fervendo, porque senão ele vai evaporar. Vamos ver se a câmera consegue pegar aqui, ó. E aqui ele está começando a soltar o amido, e agora a gente vai colocar bastante shiitake. Eu não quis colocar antes também, para o shiitake não absorver o vinho. O shiitake é uma esponja, né? Se você coloca ele no começo ali com vinho, ele absorveu o gosto de vinho todo para dentro dele e depois ia ficar... Isso, ia ficar complicado. Aí a gente continua mexendo. E o interessante é o seguinte, por exemplo, a gente vai tirar 100 gramas de arroz de risoto, né? Ah, mas você vai servir 100 gramas de comida? Não, ele vai absorver mais ou menos 150 gramas de líquido. Então, quando você parte de 100 gramas de arroz, você vai servir um prato de 250 gramas. Aí você coloca aqui mais o shiitake, que foi adicionado extra, os 100 gramas de arroz. E aí vai adicionando o creme depois, ou a manteiga, vai dando volume. Você acaba servindo um prato de 300 gramas, 350, que é um prato elegante, não é nada exagerado demais, né? Não é prato de rodízio, né? E o risoto é um prato muito eclético, né? Sim, sim. Difícil alguém que não goste de algum tipo de risoto. Sim, exato. Ele tem muitas... Eu cheguei a fazer risotos muito interessantes. Quando eu dava oficina de risoto, um que o pessoal gostava muito de fazer, um com cerveja preta no lugar do vinho e abóbora e carne seca, uma coisa bem brasileira mesmo. Abóbora e carne seca, sensacional risoto também. De carne seca, risoto de rabada, foi um dos melhores risotos que eu comi. Inclusive o osso da rabada dá um caldo sensacional. Você tira a rabada, pega o osso, joga e faz o caldo com o osso da rabada. Dá um resultado muito bom. Mas aí você fala de usar o caldo do osso da rabada em vez do caldo de legumes? Ou não? Poderia ser, para fazer um molho demi-glace, um molho pro mignon, partindo do osso da rabada. Poderia ser aqui também, se eu... Até porque eu usei o vinho tinto, aqui funcionaria muito bem. Mas tem toda uma técnica de fervura, depois você tira a gordura que fica boiando na superfície, deixa reduzir bastante. O caldo é uma coisa muito trabalhosa. Normalmente, os restaurantes mais modernos, o Alex Atala, por exemplo, lá em São Paulo, Dom, ele faz o caldo em quantidade enorme, deixa reduzir. E aí ele tem congeladores rápidos para refrigerar e depois de refrigerado ele bota em formas de gelo. Porque aí quando o cliente chega e pede um prato, ele vai lá, tira 2 pedrinhas É rápido. E
aquece aquelas 2 pedrinhas ali e já está o molho pronto. Porque para produzir, se não for desse, você produzir todo dia é um tormento, vamos dizer assim, né? Porque no risoto o que mais toma o seu tempo é esse caldo de legumes. Sim, e o que vai impactar no sabor do risoto, principalmente, é o caldo. O caldo. É porque todo o tempero é proveniente dele, né? Sim, praticamente. O arroz vai absorver além do recheio. Né? A gente está certo que a gente apela um pouquinho, né? Então, por exemplo, o tinto, ele jogou um pouco de sabor. O shiitake vai jogar um pouco de... Estou colocando agora, gente, mostrar aqui deu para ver, Rafa? Vou mostrar aqui o alho poró, que eu joguei um pouquinho depois do shiitake, porque o cozimento dele é mais rápido. Inclusive eu uso o alho poró no lugar da cebola quando eu faço molho à campanha. Luciana não gosta de cebola e eu uso o alho poró no lugar. Eles são da mesma família, né? Cebola, alho poró, alho, xalota, tudo da mesma família. E aí a gente consegue fazer. Meu cunhado Carlos José também não gosta de cebola. E a gente consegue fazer um prato que não vai desagradar a pessoa, mas a gente mantém aquela crocânciazinha e tal. Eu gosto bastante do alho poró. Não canso de contar essa história, já contei essa história no Clube da Cozinha. Alho poró, em espanhol, é puerro. Puerro. E maconha é porro. E eu, quando eu fui morar lá, eu confundia e eu chegava na quitanda pedindo porro. E aí sempre a menina da quitanda regalava um olho enorme para mim. Aí você eu não falava, está na nossa, devo estar falando o nome errado. Aí eu apontava para o alho poró. Ela ria e me dava alho poró, né? Aí faltando, sei lá, um mês para voltar para o Brasil, que eu descobri. Você descobriu? Ai, meu Deus, essas coisas, o idioma é terrível, né? Tem umas histórias muito interessantes nesse sentido. Ai, meu Deus. E vocês já foram para quais países via Congresso Remax? Não foram ainda? Como é que foi? Muita coisa online, curso online? Os nossos cursos são diários, né? A gente tem uma preparação da equipe quase que diária. E a vinda do online, do remoto, foi muito positivo, né? Se tem um lado positivo no momento que a gente viveu, foi essa transformação da possibilidade de você treinar remotamente, que já existia, mas pouco usado. Uhum. Né? Isso facilitou muito. A Remax ela realiza anualmente em Las Vegas a C4, que é a Convenção Internacional, onde se premia os melhores do ano anterior. Essa última C4, que aconteceu em Las Vegas, ela comemorou, além de tudo, os 50 anos Remax, então foi realmente uma coisa espetacular. Especial, né? Agora, no dia 12 de abril, nós estávamos em Campinas, na C7, que é a nossa convenção nacional. A gente teve a oportunidade de encontrar ali palestrantes de todos os cantos do planeta, e que realmente foi um momento de muito aprendizado, muita troca, muita partilha. E, com certeza, participar de uma convenção como essa é algo que modifica muito a nossa maneira de enxergar as coisas. Sim. E como isso acrescenta, né, Mônica? Lidar com outras culturas, né, e ver pessoas que já estão mais na frente compartilhar, do caminho, né? Eles tem muito compartilhamento. A Remax é muita parceria, é o tempo todo trocando experiência, um ensinando para o outro. Acho então, que, pelo que eu entendi agora, o grande diferencial, então, é o compartilhamento de informação, treinamento, de história, né? Exatamente. Acho que a gente tem uma máxima dentro da companhia que sucesso a gente compartilha, a gente não esconde. Então, os cases de sucesso eles são muito divulgados, porque a gente não trata o colega corretor, o colega imobiliário como um concorrente. A gente trata sempre o mercado como parceiro. Então, o nosso objetivo sempre é abrir parcerias. O nosso grande foco é acelerar o processo para o cliente.
Então, não importa se eu vou dividir os resultados com alguém. O importante é que o cliente tenha o seu objetivo atingido com mais pouco, em um espaço de tempo mais curto. Então, por isso, a parceria com o mercado aberto, com o que a gente chama do corretor do mercado aberto, é muito comum hoje a gente fazer isso. A gente costuma fazer, inclusive para os imóveis dos nossos clientes, a gente tem uma prática chamada Safari, ou Open House, em que a gente abre o imóvel que a gente captou do cliente para que o mercado como um todo conheça o imóvel. Qual o objetivo disso? É que quanto mais corretores conhecerem esse imóvel, mais a possibilidade de encontrar um comprador para ele. Entendi. Aí você me pergunta, poxa, mas você vai dividir o resultado? Sim. Qual o problema? O meu negócio é atender o cliente. Se a gente pode ganhar no giro, é muito mais importante, porque o principal objetivo é atender o cliente. Então, essa é a nossa grande sacada. Muito bom, muito bom. Então, eu já deixei várias colheres aqui, porque é fundamental a gente ir provando no meio do processo, para poder ver o ponto, se o ponto está, se o ponto passou. Como é que está a questão do sal, né? Então, já deixo várias para ir provando. E o aroma já está agradável. O ponto do arroz, ele está bem próximo de chegar. Não, como é o arbóreo, ele não soltou a cremosidade que tem que soltar ainda. Sal está faltando um pouquinho. Vamos colocar mais uma conchinha de caldo. Depois, se for o caso, a gente, como tem sal no próprio queijo, na manteiga também, eu vou segurar a onda aqui um pouquinho, senão você vai ter que conseguir um remédio para pressão. É um prato bem bacana e cada vez mais eu vejo coisas que eu achava que sabia sobre risoto, né? Algumas coisas que a gente adota e depois a gente percebe que não era isso, né? Aqui no Brasil, sempre que eu vejo, e eu adotei isso há muito tempo, servir risoto em prato fundo. Aquele em formato de chapéu, sempre com o fundo. E é um né? charme aquele prato, né? Isso, lindo aquele prato, né? E agora, recentemente, eu fui ver que está errado, né? Que o risoto, ele tem que ser servido em prato raso, para que você consiga ver o risoto, não ficar escondido na coisa, né? E a ponto de você bater embaixo no prato, que ele dá uma assentada, né? E o risoto ele tem que dar uma escorregadinha no prato. Se ele ficar grudado é porque está faltando líquido, né? Se ele escorrer demais é porque tem líquido demais. Então eu vi um vídeo no italiano, né, falando, aí depois você está medindo a eficiência do chefe, né? Depois eu fui pesquisar e de fato tem essa história. E o empratamento de risoto sempre foi complicado porque ele acabava ficando escondido, né? Então a gente jogava o risoto no prato e aí botava um enfeitezinho no meio, né? Mas não dava para ver muito bem os ingredientes que ali estavam. E a panela? Tem uma panela especial? O ideal é panela de fundo grosso e panela mais larga do que eu estou usando. Eu acabei invertendo aqui na falta de atenção, botei a panela grande para o caldo e a panela pequena para o risoto. Aí eu não quis mudar depois, mas o correto seria uma panela maior para o arroz poder ter um giro maior ali enquanto mexe, né? Aqui já está chegando. Começando a chegar no ponto já, e já começa a aparecer a cremosidade. E aqui, quando você me perguntou, né, não sei se foi no ar ou se foi antes de ligar lá que sua filha tinha feito um risoto e tal, qual era o macete, agora é que a gente pode ver assim se ele está mais durinho, mais grudado, né? A gente adiciona um pouquinho mais de líquido. Porque o que vai acontecer? O risoto, depois que tira daqui, ele dá uma secada a mais, né? Então, às vezes ele está no ponto aqui, mas até eu servir, até demorar esse tempo de serviço, ele seca. E com a panela de fundo grosso ainda, que ela, sim, ela mantém calor, né? Então ela mantém o calor. Ela é muito mais eficiente nesse sentido, né? Ó, agora já começa a enxergar a cremosidade. Tá ficando bonito isso. Agora a gente começa já a enxergar a cremosidade. Tá faltando sal. Bom, já chegando aqui no finalzinho, vamos jogar um perfume.
Nossa. Não tem como ficar ruim, Salvador. Você pode até errar a mão. Isso tem que ser em cima da hora, porque o aroma da casca é muito volátil, se perde rápido, né? Então, bom ralador, tem que tomar cuidado para não ralar o dedo. E agora, o aroma já foi longe, né? Perfume do E agora a siciliano. parte final que eu tinha esquecido, Manteiguinha. manteiga. E a manteiga, ela... Agora a gente já pode desligar até o fogo. A manteiga, ela vai dar mais cremosidade, vai dar o brilho. O brilho no grão, no risoto, vamos dizer assim, né? E aí você poderia finalizar aqui com um requeijão neutro ou com creme de leite fresco. O final, aí você colocaria um pouquinho menos de líquido, né? Porque o creme de leite, ele vai dar mais liquidez aqui no... Acho que foi meio subir para cima agora que eu falei, né? Programa passado eu queimei o pão, botei o pão na airfryer, fui conversando. Eu sou mestre de fazer isso. Quando eu fui ver, estava lá o bicho carbonizado. Aí eu mostrei no ar, eu sou corajoso. A sorte que eu tinha mais, peguei na geladeira e... O programa ao vivo tem isso. Tem. Quem faz errado tem que fazer ao vivo. Agora vamos à segunda prova. Tá faltando sal. Aqui você passa por debaixo da mesa? Não, tem uma gaveta com... Eu acho que está aqui. Está aqui. Baunilha, o dedurar Luciana. Baunilha da mais cara que tem, ela guarda em potinho de plástico. Meu Deus, não entrega, não faz isso, Salvador. Tá faltando sal. Tá faltando sal de maneira consistente. Eu não quis, mas é o tipo da coisa. Isso eu conserto agora. Se eu tivesse colocado demais, eu não molho, consertava antes, né? Não tinha recurso. Isso. E vamos fazer um gatilhozinho aqui. Devia ter uma tábua de corte, mas eu acho que também, se a gente colocar um pouquinho de acidez aqui agora, a gente vai conseguir um resultado. Isso eu aprendi com outro chefe. Eu tinha um chefe amigo meu que ele botava muita acidez nos pratos, né? E aí depois eu fui perceber que muita coisa que eu fazia e o sabor não estava chegando, depois que é por falta de acidez. Quando eu jogava acidez, a alquimia do especialista. O prato saltava assim o sabor, vamos dizer, né? E chegamos aí na última colher, tem que acertar agora. Se não acertar agora... Se não acertar tem agora, que... nós vamos comer assim mesmo, pode ficar tranquilo. Agora a acidez está bem marcante. O sal pode até chegar um pouquinho mais, mas vamos deixar do jeito que está aqui mesmo. E vamos para o serviço. Fogo já desligado. Vou fazer o seguinte, eu vou botar um pouquinho de caldo. Vamos dar uma apelada aqui. Um pouquinho mais de manteiga. E aí a gente vai chegar, né, Rafa? Rafael é o meu técnico cinegrafista, showman, vegano. Aí, para não dividir comida com ele, mas toda vez que eu faço, eu tenho que inventar. Hoje, por exemplo, eu usei caldo de frango e aí ele não come, porque senão o shiitake ele ia comer todo. Rafael, te bota para lavar as vasilhas também, não? Oi? Não, eu que tenho que lavar depois, senão amanhã a Luciana no meu ouvido, ela vai me perturbar. Eu conheço esse filme. Ela pode deixar a cozinha bagunçada para mim, mas eu não posso deixar a cozinha bagunçada para ela, não. Apoio Luciana. Afinal de contas, a cozinha é dela, né? Eu tô só pegando carona, né?
sorte sua que ela tem outro compromisso esse horário, né? Não é? Só acho que ela está lecionando. Quem está assistindo... Não vai lindo. Experimentar. Aí dá os tapinhas no... os tapinhas. No fundo do prato, para ele pegar formato. Eu poderia ter feito aqui um... Como é que é o nome? Uma telinha de queijo e tal, mas eu não quis colocar o queijo. Mas está lindo. Não vou botar raspa de limão aqui porque já está com bastante acidez. Gente, está aqui o prato. Vamos insertar essa fotografia depois na edição aí. E foi muito bom estar com vocês. Nosso tempo está esgotado. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, adorei vir aqui. Feliz por isso. Começa agora. Um abraço a todos. Foi um prazer estar com Boa vocês noite. Aqui. Gente, o Clube da Cozinha termina por aqui. Ao vivo é sempre mais complicado, né? Mas vai sair direitinho. Você pode reproduzir receita aí na tua casa. Um beijo, até semana que vem.